Gente, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Rua Barcelona Podcast. Eu tava morrendo de saudade de gravar, tava morrendo de saudade de vir aqui bater um papo com vocês. E eu tô muito feliz de estar de volta, principalmente porque hoje a gente comemora um ano de Rua Barcelona Podcast, né? Então, ano passado eu lancei o primeiro episódio no dia 24 de agosto, onde eu contava um pouquinho de uma parte da minha história, né? De uma parte muito marcante da minha história. E eu decidi lançar esse episódio no ano passado, no dia 24 de agosto, porque era o aniversário da minha mãe. E a história que eu contava, né? Que eu conto nesse primeiro episódio, é a minha história em relação à minha mãe. Quando a minha mãe ficou doente, faleceu, e aquilo que Deus fez na minha vida durante e depois desse processo de luto muito doloroso e de muito crescimento também. Então, o dia 24 de agosto é especial para mim por não vários motivos, por dois motivos, né? Que é o aniversário da minha mãe, que sempre vai ser no dia 24 de agosto, mesmo que ela não esteja mais aqui, sempre vai ser uma data importante para mim. E o lançamento do Rua Barcelona Podcast, que foi um projeto que eu fiz e lancei nesse dia também como uma homenagem a ela. E quando eu comecei a pensar naquilo que eu poderia trazer nesse 24 de agosto, para não deixar passar em branco, né? Um ano de Rua Barcelona Podcast é um marco para mim, é uma coisa muito, muito louca, assim, quando eu olho para trás e vejo todos os episódios que eu publiquei nesse um ano e o quanto eu tenho muito orgulho desses episódios, dessas produções, porque pode parecer muito pequenininha para todo mundo, mas para mim é algo de muito valor e de muito peso. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo isso, eu fico muito feliz, muito orgulhosa e muito agradecida a Deus por Ele ter me capacitado e me dado forças para conseguir não desistir. E aí, quando eu comecei a pensar naquilo que eu poderia trazer, eu confesso para vocês que desde alguns meses atrás eu tinha pensado em trazer um conteúdo dizendo tudo aquilo que eu aprendi, né, com o projeto, com o Rua Barcelona, enfim, fazendo o Rua Barcelona Podcast. Mas parecia muito pouco, não era algo que estava queimando no meu coração de eu falar. E eu tô numa rotina extremamente corrida e cansativa da minha vida agora. Então eu não conseguia sentar e pensar, enfim. Quando foi semana passada, o meu marido, o Matheus, mandou uma mensagem pra mim com o primeiro episódio, né? Ele compartilhou o primeiro episódio comigo e falou assim: amor, já vai fazer um ano, nossa, que legal. E aí eu falei: sim, vida, vai fazer um ano. E aí ele perguntou: e aí, o que você vai fazer? E aí eu fiquei assim, tipo, cri, cri. Porque alguns meses atrás eu publiquei no Instagram, porque eu já tenho a terceira temporada montada, eu só não consegui fazê-la. E essa terceira temporada estava, obviamente, incluso esse episódio sobre um ano do Rua Barcelona Podcast. Mas eu não consegui fazer, então quando ele me perguntou, eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, né? Então, não sei. E eu comecei a pensar sobre isso e Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele me trouxe uma reflexão durante o meu trabalho, uma reflexão sobre o meu trabalho, que na verdade tinha a ver com o que o Rua Barcelona Podcast significa para mim. E foi aí que saiu esse título e foi aí que saiu essa reflexão que eu queria ter com vocês e trazer um pouquinho para vocês, que é as pequenas coisas que a gente faz. Então vamos direto ao assunto, né? Bom, para vocês entenderem a reflexão, vocês precisam entender como está a minha vida agora, né? Eu, desde março, comecei a trabalhar em uma gelateria aqui na minha cidade, né? Que é Cremona, na Itália. E é um trabalho que foi muito desafiador para mim desde o início. Por quê? Porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma com atendimento ao público e eu nunca tinha trabalhado fazendo tudo aquilo que eu faço na gelateria. E cada parte desse processo foi muito desafiador para mim. Primeiro porque é um trabalho puxado, ele é um trabalho físico no sentido de um cansaço que a gente sente que é físico mesmo, né? Não é um cansaço mental, ele é um cansaço no corpo. E tudo aquilo que eu estava aprendendo a fazer, eu nunca tinha feito, então era tudo novo, era muita informação, e tudo isso é em italiano, né? Onde eu tinha que aprender a atender as pessoas em italiano, e o meu nível de italiano era
péssimo. Então, eu me lembro que no começo eu comecei lá na cozinha, porque aqui na Itália, uma coisa muito importante na vida do italiano é a seguinte coisa. Das 10 da manhã até uma da tarde, e principalmente no final da tarde, assim, das 5 até as 9 da noite, eles têm um horário que eles chamam de aperitivo. O que que isso significa? Eles vão em um bar, que o bar aqui na Itália não é como o bar que a gente tem no Brasil, né? Que é aquela coisa só de cachaça, lá. Não. O bar, ele é um lugar familiar, assim. Você senta, você pede um drink, pode ser alcoólico, pode ser analcoólico, e com esse drink vem um aperitivo, que normalmente, assim, um tramezzino, que é um pão com alguma coisa dentro, uma pizza, uma focaccia, enfim, azeitona, amendoim e batata, aquelas batatinhas. Isso é de lei do italiano. Durante esses horários, se você sentar num bar, em algum lugar, enfim, porque onde eu trabalho é uma gelateria barra bar, é tipo isso. Então a gente faz de tudo, faz sorvete, faz comida, faz salada, faz drink, é um misto de coisa. Então, o italiano, ele vai sentar lá por umas 6 horas, 6:30 da tarde, 7 da noite. Ele vai pedir a bebida dele, seja ela qual for, e ele vai esperar que aquele aperitivo venha de acompanhamento. Então, eu comecei lá onde eu trabalho hoje, a trabalhar na cozinha, a fazer os aperitivos. Então, saiu um drink, eles gritavam pra mim, Tati, 1 para 1, ou 1 para 2, com 2 pessoas, né? E eu tinha que fazer aquilo. E no sentido de fazer, eu também tinha que ser responsável por fazer as comidas que iriam no aperitivo. Então, era fazer o tramezzino, rechear o tramezzino, ter ideias de qualquer tipo de coisa para colocar no aperitivo. E eu peguei, comecei lá e os finais de semana são muito, muito puxados, porque o movimento é muito grande. Então, as meninas gritavam pra mim, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, e eu não conseguia gravar aquilo, e aí ia acabando as coisas, eu não tinha mais coisa pra colocar, e ao mesmo tempo eu tinha que fazer, mas eu tinha que fazer o aperitivo e soltar junto com a bebida. E eu lembro de ser um começo, assim, desesperador pra mim. E eu me lembro de por 2 vezes eu chorar na cozinha. Eu chorei, assim, eu colapsei quase. E eu lembro que eu pedi ajuda pra gerente. Eu falei, olha, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo. E assim, a parte boa do meu trabalho é que todas as minhas colegas de trabalho, com exceção de uma, elas são brasileiras. O dono do local é italiano, mas a gerente é brasileira. Então, assim, eu sempre fui tratada de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa por todo mundo. E assim, eles entendiam as minhas limitações e eu tinha muitas limitações nesse começo. Então foi muito sofrido pra mim. E aí eu saí da cozinha, a gerente me tirou da cozinha e me colocou pra fazer cono. O que que é fazer cono, né? É uma gelateria. Então chega lá, imagina aí o pessoal de Campo Grande, né, ou da onde quer que você seja, é uma gelateria. Você já foi num lugar aí no Brasil onde é gelato artesanal, né? Eles pegam aquela espátula, fica ali, aí tem a espátula. E aí na hora de você fazer o cone, né, que é aquela famosa casquinha pra gente, você vai, a gente tem que fazer o negócio com a espátula, colocar no cono, então são dois sabores e 3 sabores. Tem esses 2 tipos de cone. Cono, a gente fala cono, né? Cone, enfim. E ela me colocou pra aprender isso. E eu me lembro que no começo eu suava pra fazer, porque é o seguinte, o cliente fica ali na sua cara, você tá atrás ali da bancada, e ele chega e fala, eu quero o sabor tal e tal. E aí você tem que fazer ali na cara do cliente, entendeu? E no começo eu não conseguia fazer as palinas lá, as bolas, enfim. E nossa, era desesperador. E você vai aprendendo na raça. Não tem muito o que fazer, você tem que aprender na raça. E aí, dali, eu fui aprender a fazer o famoso Aperol Spritz, que eles têm aqui, que é um dos drinks mais, assim, tradicionais da Itália. É o com Campari ou com Aperol, que no caso é a bebida. E aí, eu fui aprender a fazer outro tipo de drink, depois eu fui aprender a fazer taça de gelato. Então, assim, aprendi tudo. Aí eles me colocaram na sala. A sala aqui é para eu atender os clientes, né?
E aí, quando eu fui atender os clientes, eu cometi alguns errinhos por não ter um conhecimento 100% do italiano. E aí, por causa disso, eles me tiraram da sala. E aí foi que eu fui pro Cono de vez. Eu não só aprender, mas eu fui ficar lá. Eles me colocaram, tipo, fixa. E aí foi ali naquele momento que eu suava frio para poder fazer. Então, assim, imagina a minha cabeça. Eu tava num começo onde eu tava aprendendo muita coisa e eu fui realocada 3 vezes, 2 vezes. 2 vezes de lugar por não conseguir me adaptar 100% onde eu tinha sido colocada. Então, eu me sentia frustrada, incapaz, cansada e tudo ao mesmo tempo. Foi um período muito, muito difícil para mim. Onde eu chegava em casa, eu chorava, eu reclamava com o Matheus. Eu quis desistir por várias vezes, não foi nenhuma nem duas, foi por várias vezes. E eu só não desisti porque tinha algo dentro de mim que me dizia assim, que se eu desistisse eu iria me arrepender. Eu queria superar esse desafio. Eu tinha uma sede de superar esse desafio, mas foi muito difícil para mim. E aí, quando foi essa semana, eu já tô lá desde março, então eu estou lá há 6 meses, né? Agora a gente tá em agosto. Eu tô lá há 6 meses, então assim, eu me desenvolvi e muito. Hoje eu faço sala tranquilamente. Meu italiano não é perfeito, longe disso. Mas hoje eu faço sala tranquilamente, hoje eu faço cono, hoje eu faço cozinha. Então, assim, eu faço de tudo um pouco lá. E aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso essa semana e foi quando Deus me trouxe esse título, As Pequenas Coisas que a Gente Faz. Então, quando eu tava lá, que eu não conseguia fazer nenhuma dessas coisas, eu me comparava muito com as minhas colegas que estavam, a maioria, mais de um ano. A gerente tem 7 anos que trabalha lá, se eu não me engano. Uma outra colega minha que faz de tudo, que é uma máquina de trabalhar, também tá lá, acho que 3 ou 4. E todas as minhas outras colegas, a maioria delas estavam lá, tipo assim, estavam no seu 2º ano, pelo menos, trabalhando ali na gelateria. E as que chegaram junto comigo também estavam passando pelos seus processos, mas eu não me comparava a elas, eu me comparava às que estavam lá há mais tempo. E aí eu me sentia pior ainda. E aí essa semana eu comecei a olhar as coisas que eu tava fazendo, porque hoje eu consigo pegar um pedido na sala, aí eu entro, eu faço o pedido, eu levo o pedido, eu recebo, eu trago dinheiro, eu levo o troco. Enfim, eu não mexo no caixa, tá? Mas assim, eu pego, enfim, levo o troco pro cliente. Eu consigo hoje resolver algumas coisas e ter uma autonomia que eu nunca imaginei, a Tatiane ali do começo, nunca imaginou que ela ia conseguir chegar nesse ponto. E aí é óbvio que se eu olho o meu conhecimento, o que eu tenho hoje, com o conhecimento das minhas outras colegas, eu ainda não andei nem metade do caminho. Elas sabem muito mais, elas têm muito mais desenvoltura do que eu. Mas quando eu comparo a Tatiane de hoje com a Tatiane do começo, nossa, eu cresci muito, muito. Mas assim, se elas olham pra mim, talvez elas veem o que eu tenho, o que eu faço é pouco, né? Mas pra mim é muito. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sobre as pequenas coisas que a gente faz e as pequenas conquistas que a gente tem, que às vezes para as pessoas não significam nada, porque para elas é pouco, mas para nós é muito grande. Então, às vezes, as pequenas coisas que você precisa fazer é levantar da cama num dia que você não tá a fim de levantar. É tomar um banho de manhã para poder acordar, para poder, né, tipo, tomar uma atitude quando na verdade você só queria levantar da cama e deitar no sofá. Decidir fazer uma comida mais saudável em vez de comer um miojo. Isso é uma pequena coisa, entendeu? Que às vezes para as pessoas, nossa, ela só fez um almoço, ela só arrumou uma cama, ela só decidiu levantar da cama. Mas para você é muito. E aí o Rua Barcelona Podcast também é isso para mim. Ele é o meu pouco para muitas pessoas, mas ele é o meu muito para mim. Quando eu decidi tirar do papel esse projeto, porque Deus sabe o quanto eu amo me comunicar, eu sou formada em jornalismo, eu sou formada em comunicação, isso tá em mim, eu amo me comunicar, eu amo escrever, eu amo estar nesse universo, fazer parte desse universo, e Deus
eu creio que Deus colocou isso no meu coração. Então, quando eu decidi tirar isso do papel, que eu gravei o primeiro episódio no meu celular, com o fone do meu celular, sentado na mesa que a gente tem aqui na sala, que a gente come, enfim. Eu gravei mais de uma vez e eu pensava, meu Deus, eu tô me abrindo muito, eu tô me expondo muito. Será que eu vou ser julgada? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Enfim, isso foi o meu pouco. E quando eu coloquei o meu pouco em ação, isso me deu tanto orgulho e tanto prazer que significou tudo, sabe? Então, o que eu queria trazer nessa reflexão de as pequenas coisas que a gente faz é que, na maioria das vezes, a gente compara a nossa pequena coisa com a muita coisa de alguém. E, na verdade, eu acho que a única comparação que a gente precisa sempre fazer é a gente de ontem com a gente de hoje. E sempre ver o quanto a gente tem crescido, o quanto a gente tem evoluído e o quanto a gente tem andado, sabe? Você não é o mesmo que ontem, graças a Deus por isso. E se você olhar para trás e ver que você ainda é o mesmo, tem alguma coisa muito errada, vamos começar a fazer o pouco, que é sinal que eu acho que você não está fazendo pouco, porque a gente nunca tem que permanecer o mesmo, a gente está em constante evolução e isso é maravilhoso. E aí ontem eu comecei a pensar sobre isso e eu levei diante de Deus essa reflexão e Deus me trouxe algo ainda mais profundo, que são as pequenas coisas que nós fazemos, inclusive para Ele. Como, por exemplo, quando você que é igual o meu caso, né? Uma rotina extremamente cansativa, eu tenho lutado muito para ter uma constância de leitura bíblica, de oração, enfim, de momento com Deus. Que é a base de uma vida, de uma vida cristã, né? O relacionamento com Deus. É a base de tudo. E eu tenho lutado muito com isso. E às vezes eu fico pensando, Deus, eu não sei como voltar, eu não sei como ter forças para voltar a ter essa constância que eu tinha antes, enfim. E ontem, enquanto eu lia a Bíblia, orava, enfim, Deus me trouxe essa reflexão também referente às pequenas coisas que nós fazemos para Ele. Por exemplo, eu não preciso abrir a Bíblia e ler 10 capítulos por dia, eu não preciso abrir a Bíblia e talvez ler nem 5 capítulos, nem 4 capítulos por dia. Se eu ler né, com toda a minha atenção, dedicar o meu tempo ali para Deus, eu ler um capítulo. Se eu chegar diante de Deus e disser, Deus, eu não sei o que te falar, eu não estou conseguindo, eu não tenho palavras, mas colocar um louvor e durante aquele louvor eu me render a Deus ali, mesmo sem dizer nada, aquilo ali é o meu pouco. Então ontem eu disse a Deus e foi muito gostoso esse processo, sabe? Onde eu disse para Ele, Deus, o Senhor aceita o meu pouco, o Senhor aceita o pouco que eu faço, porque ainda que eu fizesse muito não seria o suficiente para Deus, no sentido de que Deus ele merece muito mais do que a gente tem condições de fazer. É pela graça que nós somos amados, é pela graça que nós somos salvos, enfim, porque não é por merecimento, nada que nós façamos vai nunca nos dar, nos fazer merecer o amor de Deus, né? E então, ainda que nós façamos muito aos nossos olhos, tipo, nossa, eu leio 10 capítulos por dia, eu oro 2 horas por dia, eu oro 6 horas por dia. Enfim, você podia passar 24 horas orando, jejuar 40 dias. Enfim, você podia fazer tudo o que você quisesse, que pro mundo seria, nossa, faz muito. Ainda seria pouco para Deus, porque nada que a gente faça vai nunca nos fazer merecer o amor dele, é nesse sentido que eu quero dizer. Mas o pouco que nós fazemos já é muito pra ele, entende? Não é que ele vai olhar e falar assim, não, eu só aceito a tua oração se você orar 2 horas. Eu só aceito a tua leitura bíblica, enfim, se você lê um livro inteiro por dia, né? E Deus, ele é tão bom que ele nos ama fora do nosso merecimento, entendeu? A gente não merece. Eu posso ler 10 capítulos, como eu posso ler um, e ele ainda vai continuar me amando do mesmo jeito. Isso não significa que eu não vou fazer, porque Deus me ama, então eu não vou buscar, eu não vou tentar melhorar, crescer espiritualmente. Não, não é isso. Mas eu falo que ele aceita o nosso pouco, porque de pouco em pouco a gente vai crescendo.
Cada dia, um exemplo do meu trabalho que eu estava falando antes, eu fui aprendendo dia após dia a fazer algo. Eu fui errando e por causa dos meus erros, eu fui aprendendo. Uma das coisas, por exemplo, que um dos maiores erros assim que eu tive na sorveteria, ali na gelateria, é o seguinte: a gente tem uma taça de sorvete que se chama Super Macedônia. Macedônia em italiano é salada de fruta. Então, Super Macedônia é uma taça com gelato e fruta. E ela é enorme, né? E um dia eu estava atendendo e a menina me pediu uma Macedônia de frágola com não sei o quê. E eu tinha entendido que era que a frágola é morango. Que a frágola era gelato de frágola. E eu não lembro mais direito o erro que eu fiz. Eu sei que eu mandei o pedido dela tudo errado, né? Tipo, eu anotei errado, enfim. E por quê? Porque eu associei a Macedônia com Super Macedônia. Super Macedônia é uma taça de fruta com gelato, só que a Macedônia ela é só a salada de fruta. Então ela tinha pedido uma salada de fruta de morango. Era só morango picado. E eu tinha entendido que ela tinha pedido uma salada de fruta com gelato de morango. Enfim, foi mais ou menos isso. E aí ela foi e reclamou para o dono estava no caixa, ela foi e reclamou para ele, ela levou o pedido, ele trocou o pedido, mandou certo para ela, e no dia seguinte eles decidiram que, tipo assim, a Tati não vai mais tirar pedido na sala, ela vai só levar a lista, enfim, essas coisas todas. E isso me marcou tanto que nunca mais na minha vida eu vou esquecer que Macedônia é salada de fruta. Então hoje, quando eu estou na sala, as pessoas falam assim: eu queria uma Macedônia, não sei o quê. Eu sempre confirmo, eu falo assim, ou às vezes a própria pessoa erra no cardápio, ela quer pedir uma taça, com gelato, e ela fala Macedônia. Enfim, eu me lembro, não me lembro exatamente como, mas eu já me lembro de ter corrigido a pessoa falando assim: não, mas a senhora quer uma Macedônia ou a senhora quer uma Super Macedônia? Ou não sei o quê. E aí a pessoa, não, é uma Super Macedônia. Enfim, então é nesse sentido que eu quero dizer que, tipo, pouco a pouco, inclusive com os meus erros, eu fui aprendendo. E isso é na nossa vida em todos os sentidos. Então, quando você pensar que o pouco que você faz não tem diferença, ou quando você compara o teu pouco com o muito, porque quando a gente compara o nosso pouco com o muito de alguém aos nossos olhos, a gente se paralisa, a gente se coloca em último, a gente se sente inferior em vários sentidos e isso nos paralisa, nos impede de ir além. Mas todas as pessoas que hoje a gente olha, a gente vê como grandiosas, fazendo coisas grandiosas, elas começaram com o pouco a pouco, com o dia a dia. Então, eu queria deixar com essa mensagem, né, com essa comemoração de 1 ano de Rua Barcelona no podcast, eu queria deixar essa reflexão, que o pouco que nós fazemos, ele é pouco para as outras pessoas, mas ele é muito para nós. Então, tente sempre se comparar com você do passado e não com as pessoas que estão à sua volta, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua trajetória, cada um tem seu estilo de vida, as suas crenças, as suas limitações, e cada um nasceu para alguma coisa. Eu jamais vou me comparar com... jamais posso me comparar com uma pessoa que faz, por exemplo, trabalha na gelateria lá, que é onde eu tô trabalhando agora, há 6 anos e eu estou há 6 meses. É um nível desleal, uma comparação desleal comigo, né? Eu tô sendo desleal comigo mesma. E às vezes a pessoa que leva mais jeito para isso, e eu talvez não leve tanto jeito para isso, mas eu levo mais jeito para a comunicação da vida e a pessoa não leva jeito para a comunicação. São várias vertentes, nós somos várias pessoas, nós temos vários chamados e vários propósitos, enfim. Não somos iguais, e graças a Deus por isso. Então, nesse quesito de as pequenas coisas que você faz, tente olhar para aquilo que é importante para você. Às vezes, o pouco que você faz é o seu muito. E amém por isso. Amanhã, esse seu pouco vai ser muito maior do que o pouco que você fazia ontem. Então, hoje, por exemplo, eu olho a Tati de hoje, né, em comparação com a Tati de ontem, fazendo aquilo que eu faço na sorveteria, e eu vejo que hoje o meu pouco, ainda é pouco, enfim, mas em comparação com a Tati do começo, esse meu pouco, caramba, é muito mesmo. Então, assim, olha a evolução
que você teve. Não olha a você com o outro. Sempre vai existir alguém mais capacitado que você, alguém mais bonito que você, alguém mais rico que você, alguém mais feliz, enfim, não sei. Quando a gente se compara dessa forma, sempre vai existir alguém mais, mas você é único, nós somos únicos. E a gente precisa se comparar sempre com a gente mesmo e tentar crescer de todas as formas. Então a reflexão que fica hoje é essa. As pequenas coisas que a gente fazem total diferença, seja ela quais forem, nunca deixe de fazer o seu pouco, dia após dia. E aquele versículo de lei, né, para não passar despercebido. Eu já falei esse versículo aqui porque é um versículo que o pastor lá da ECG, da minha igreja lá em Campo Grande, o pastor Aldo, ele fala muito, muito, desde que eu entrei na igreja, 4 anos, 5 anos atrás. Ele sempre falava muito esse versículo e é uma realidade. E eu já falei dele aqui no podcast, eu acho, do versículo. E eu gostaria de repetir que é Zacarias 4:10, que fala: Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. E é isso, as pequenas coisas que nós fazemos são esses pequenos começos, esses começos humildes que a gente começa aprendendo, que a gente começa tentando. E uma outra coisa que eu queria falar antes da gente encerrar é que eu disse muito durante o episódio inteiro que a gente precisa se comparar com a gente mesmo, né? E ainda que a gente se compare sempre com a gente mesma, essa comparação precisa ser sempre muito cautelosa. E a gente sempre tem que entender as limitações que a gente tinha ou que nós temos hoje. Às vezes a gente se compara com quando eu era mais nova, eu fazia isso, eu conseguia isso, eu era assim, eu era assado. Só que a gente também precisa entender os contextos dessa comparação. Então, seja qual comparação que você faça, sempre tente sempre trazer o contexto, né? E também se ver e se olhar com carinho, com amor e com paciência, porque existe sempre uma situação em volta daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente estava passando. Então, quando você era mais nova, você tinha um estilo de vida, menos responsabilidades. E agora que você é mais velho, que aí no caso é o meu caso, eu tenho um outro estilo de vida. Então, muitas das coisas que eu conseguia fazer quando nova, ou que eu tinha tempo de fazer, hoje eu já não tenho mais. E amém por isso. Hoje eu sou uma outra Tatiane, eu sou uma mulher, eu sou casada, eu tô num outro nível da minha vida, numa outra fase. E assim é com você também. Seja qualquer comparação que você faça, tente sempre se comparar para o melhor e entender o contexto. Se você olhar para sua vida hoje e achar que você está pior que antes, entenda o seu contexto e mude aquilo que precisa ser mudado, né? Não tenha pena de você mesmo, não se vitimize, apenas levante e faça o pouco que você precisa fazer para mudar aquilo que precisa ser mudado, ok? E é isso. Muito obrigada para quem ouviu até aqui, muito obrigada para você que está aqui desde o começo. Ai, que delícia falar isso. E obrigada, gente. Eu tô muito feliz com esse 1 ano de Rua Barcelona Podcast. Eu amo esse podcast e eu amo dividir alguns pensamentos e experiências que eu tenho aqui e de receber os feedbacks que eu recebo de vez em quando. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima.